Você conseguiu deixar um coração fascinado, porque a tua beleza, tanto interna quanto externa, despertou o interesse em alguém que busca por constituir um lar. E isso tem sido tão forte no coração dele, que de uma forma sutil, ele vai se aproximar para fazer um convite um pouco ousado. Um convite ousado onde ele vai revelar que passou a gostar de você, que tem vontade de te conhecer a fundo um pouco mais. Ele quer te conhecer, porque ele tem te estudado já faz tempo. E ele não quer brincar, ele quer um compromisso sério. Ele pensa em recomeçar na vida, mas ele quer estar ao seu lado. Ele pensa em ter uma família, porque ele é um homem sério. E ele vai propor algo que você tem orado, algo que você tem apresentado ao Senhor. Ele será uma provisão de Deus para a sua vida, para realizar um sonho, para realizar alguns propósitos, porque para você ter algumas promessas sendo realizadas, você precisa de alguém do seu lado, e você sabe muito bem disso. E ele chega com um sorriso nos lábios, mesmo sendo um pouco sério, ele chega sorrindo, e a forma dele sorrir mexe contigo, te encanta, porque ele é muito sincero, ele é franco. Ele é uma pessoa descontraída, parece um pouco a moda antiga, que preza pelos valores da família. Ele vai cultivar o seu coração com algumas piadas e brincadeiras para poder trazer você para o mundo dele, porque ele quer conhecer o teu mundo também. Ele vai perceber você sem sequer fazer perguntas. Ele entenderá você, percebendo os seus desejos, sem sequer fazer um interrogatório, você entende? Ele vai saber lidar com os problemas da vida de uma forma descontraída. E ao lado dele você vai crescer, e ele ao seu lado vai prosperar. Porque nessa união eu vejo também uma junção de propósitos. Junção de propósitos que vão evoluir com o tempo, quando se unirem no altar. Um sonho antigo irá se realizar. E você não vai mais chorar por quem não lhe merece. Você vai sorrir por alguém que tem orado por você. Você vai se alegrar. Ele vai te alegrar. E você alegrará o coração dele. Ele será remédio para suas dores. Ele aquecerá suas noites frias. Ele vai despertar em você desejos que estavam adormecidos. Sonhos ele vai fazer nascer, brotar do teu coração quando você estiver sorrindo ao lado dele. Você terá o desejo de passear e conseguirá realizar esses sonhos, porque ele é alguém que sabe administrar. Ele tem reservas, porque ele foi um bom administrador em tempos de deserto. Ele sim tem umas reservas porque ele quer estar com um tempo de qualidade, com a pessoa amada ao seu lado. Ele é uma pessoa que sabe conversar, se comportar e sabe até se retirar quando percebe que não é bem-vindo em determinados lugares. Ele vai ser, ovelha, uma fonte de sabedoria para você, porque ele é alguém que tem comunhão com Deus. E ele vai te ensinar tanto, e ao mesmo tempo tu ensinarás a ele também, que vai ser uma evolução constante de aprendizado, troca de experiências.
e uma grande prosperidade na vida do casal. Porque Deus vai unir alguém que está sozinho com a pessoa certa. E se você souber esperar e não correr atrás, ele chega até a sua casa, até o seu lar, como um presente divino. Porque vai ter um anjo que vai apresentar você a ele. Ei, vai ter um anjo que irá apresentar você ao seu escolhido. Você, a sua escolhida. Um anjo também chamado de Cupido, de enviado de Deus, vai proporcionar esse encontro, onde na primeira ocasião, troca de olhares acontecerão. E com um sorriso discreto, ele vai dizer para você que se interessou pela sua pessoa, porque você fascina o coração dele. Ei, você deixa ele fascinado, a sua beleza deixa ele apaixonado. A sua beleza interna mexe tanto com ele que ele vai ousar em fazer um convite um pouco arriscado, porque ele tem medo de receber um não, mas ele vai arriscar, porque ele quer um sim saindo dos seus lábios. E você, quando ouvir ele falar perto do seu ouvido, que quer um tempo a sós contigo para se conhecer melhor, para pensar num lar a dois, fazendo de acordo com a Bíblia, esse é o sinal. Você vai se encantar com a personalidade dele. Ele respeita o seu tempo. Ele respeita o seu momento. Ele espera até mesmo no seu silêncio uma resposta positiva, porque ele tem fé. E quando você disser sim, ele vai sorrir e vai te abraçar. Prepara, porque além de um abraço amigo, é um abraço que protege, um beijo que alegra, um carinho que você precisa para acreditar naquela promessa que Deus te fez. E eu não te culpo por não acreditar, porque muitas pancadas você levou, pessoas passaram e abusaram de você, aproveitaram do seu coração que é bom, pessoas que não te mereceram e te feriram, acabaram desconstruindo os teus sonhos, mas ele chega para reconstruir tudo que um dia alguém fez cair. Porque ele é um construtor de ideais, de sonhos, de projetos. É alguém para cima, alegre. Ao mesmo tempo brincalhão, mas sério. Você entende? É alguém que falta aí dentro. É alguém que vai te fazer feliz. Mas não é uma felicidade apenas comum. É algo que transcende. Porque ele é único. Ele é o que falta em você. E você é o que falta nele. E o fato de você perseverar, buscar, insistir em campanhas, em oração, tem aberto portas, porque a chave certa está chegando em suas mãos. Você lembra da live anterior? Essa chave é para fazer abrir o que parecia impossível. É para fazer chegar o que parecia que nunca chegaria. Ei, eu acho que você não entendeu. Essa chave é profética. Abre e fecha no tempo certo o que precisa chegar e o que precisa cessar. Você vai ter a autoridade de colocar para escanteio pessoas que um dia trataram você de forma que não deveriam. Porque se você não souber se livrar de algumas pessoas, essas pessoas
acabarão se livrando de você. Você precisa se antecipar antes que o mal aconteça. Você precisa agir antes que alguém comece a feri-la de novo. Olha, e esse convite ousado dele é algo que você sonha, é algo que você quer muito. Esse convite dele será um bálsamo de alegria no seu coração. Você entende esse mistério? Você entende esse mistério? Esse convite é um grande desejo, é um grande sonho. É como se você vivesse um filme que você tanto amou um dia de ver, mas vai ser melhor, porque será realidade. Vai ser real. Essa profecia é real. Escreva 7 vezes nos comentários. Essa profecia é real. E nas 7 vezes, 7 é o número divino. E nessas 7 vezes, você vai ver acontecendo. Essa profecia é real. Alguém vai tirar você do mundo da ilusão, do conto de fadas, para trazer você para uma nova realidade. Mas não se assuste com o que eu vou falar agora, porque alguém, acreditando nessa profecia, vive num deserto, num mundo de sequidão. Parece que sem esperança e perspectiva na vida. É agora que vai ficar mais forte e mais intenso. Entenda o que eu vou te falar, minha irmã e meu amado irmão. Essa dor que você sente hoje, da perda, essa dor que você sente da ferida, da mágoa, de alguma forma, ela vem para te ensinar. Ela vem para te tratar. Eu sei que você não quer passar por isso. Eu sei muito bem que você não desejou tudo isso. Mas é agora que você tem que se esforçar, dando o seu melhor. Porque você precisa resistir nesse momento. Você precisa, de alguma forma, reagir, buscando energia e força para poder superar tudo isso. E você supera, sim. Você não está só. Mesmo eu não estando fisicamente ao seu lado, eu estou em oração. E a única coisa que eu recomendo é que você esteja aqui, para que a nossa fé possa se unir e para que com mais força e rapidez você supere isso, que parece ser insuperável, mas não é. E assim você vai superar. Eu sei que tem dores que parecem que vão te acompanhar para o resto da vida, mas não irão. É ensinamento de Jeová. É preparação divina. E no momento de tristeza e de escassez, vem a provisão divina. Vem a providência divina. Providência é chegar a algo que você tanto precisa para um momento crítico, dificultoso, de extrema necessidade. E essa campanha vai trazer em todas as áreas da sua vida todas as providências que você precisa. E as providências que Deus dá nunca serão lançadas em rosto, nunca serão jogadas na cara. Eu falo numa linguagem aberta e clara para você saber que o que você passou lá com aquela pessoa ainda teve o desprazer de vê-lo jogando na tua cara, você não vai mais passar por essa situação. Porque o Deus dos céus, Ele me colocou aqui para afirmar ao seu coração, dessa vez será muito diferente. Bem diferente do que foi antes. Totalmente diferente de como foi anteriormente. Você é alguém precioso. E tu não estás sós diante desse deserto, dessa situação.
Às vezes eu sei que parece confuso porque você faz o que Deus fala, obedece ao que Deus manda, e parece que isso te conduz a um deserto, e parece que isso te leva para um fundo do poço. Parece que seguir a Deus sendo dizimista fiel, sendo ofertante, parece que não está tudo indo como deveria, mas é assim que está. Quando não parece que as coisas estão acontecendo, é que de fato estão. É difícil, mas é possível. Quando o profeta Elias se levantou para dizer algo ousado ao rei Acabe, ele saberia que haveria consequências. Mas o que ele não imaginou é que ele iria para um deserto por causa do que ele falou. Porque depois que Elias profetizou diante da face do rei Acabe, ele vai viver uma situação que ele nunca pensou que viveria. Ele libera uma palavra de dentro do coração dele, dizendo: não choverá e nem haverá orvalho, e o período seria de 3 anos e meio. E ele afirma categoricamente, dizendo: segundo a minha palavra, não choverá. Era uma palavra dele, porque Deus tinha chamado a atenção do profeta para liberar algo duro para a correção de um povo. Porque Deus, quando corrige, não é para punir, castigar, é para salvar, advertir, para fazer mudar, correção de rota. Conversão é isso, é correção de rota. Vai para um caminho, por uma rota e você converte. Conversão. E Deus está falando comigo, com você, e agora é mais profundo o que Ele quer falar. Deixa o like nesse vídeo, minha filha. Se inscreva no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. Olha, Deus diz mais. Tão certo, olha o que Elias, o profeta, diz. Tão certo como vive o Senhor, olha como ele tem autoridade para falar em nome do Senhor. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Perante, aqui está a diferença. Esse é o diferencial de Elias. Cuja face eu estou. Porque se ele não tivesse, o rei poderia exterminá-lo ali mesmo. E o rei teve medo, porque o rei dos reis que tinha colocado Elias ali. Porque se o rei dos reis não colocasse ele ali, talvez ele nem voltasse da presença do rei Acabe. E Elias, sendo usado e ousado, ele diz: é segundo a minha palavra. Ele liberou o que Deus colocou no coração dele, e o que ele não esperava é que ele fosse para um deserto por causa do que ele havia dito. E aqui vem algo profundo, é uma revelação impressionante, ovelha. Escuta, é marcante. Observe o versículo 2 de 2 Reis, capítulo 17. Diz que a palavra do Senhor veio ao profeta Elias dizendo: retira-te daqui. Elias poderia dizer: é isso que eu ganho por obedecê-lo? É isso que eu ganho por ser fiel? É isso que eu ganho por ser dizimista, por ser ofertante, por fazer voto? É isso que eu ganho por obedecê-lo, me retirar desse lugar confortável, perder pessoas que amo, não viver mais ao lado de quem eu gostaria? Retira-te daqui, o que eu recebo de ti, Senhor. Ele poderia questionar e murmurar, poderia ser confuso, e parece que até foi, quem sabe? Porque Deus tirou ele da zona de conforto. E profeta não pode se acostumar com a zona de conforto. Decanto, calaçai. Ó, ovelha, tu não pode se acostumar com a zona de conforto. Porque a mesma zona de conforto que te conforta hoje pode te sufocar amanhã.
A mesma zona de conforto que te sufoca hoje, que te conforta hoje, pode fazer faltar amanhã o que você precisa. Olha para o seu pastor aqui, chega mais perto. Zona de conforto não foi feito para cristão, porque é perigoso. Zona de conforto é perigoso, porque quando você se conforma com algo que Deus quer que evolua na sua vida, você deixa de evoluir, você trava, você fica estagnado. Olha, Deus vai tirar você dessa zona de conforto, para o seu bem, porque Ele quer ver você evoluindo, crescendo e prosperando. E tem coisas que às vezes acontecem sem o nosso controle, mas com o controle dele. E acontecem para o nosso próprio bem. O profeta Elias ouve do Senhor: retira-te daqui. É esse o preço que eu pago, Deus? Ele poderia ter dito. Mas ele não disse, porque ele é inteligente, ele era inteligente. É esse o preço que eu pago por fazer a sua obra? Por fazer a sua vontade? Ele poderia ter dito, mas não disse. A Bíblia não registra isso. É isso que acontece comigo depois de eu fazer um voto? Alguém aqui falou isso? Não fale isso. É isso que acontece, Senhor, depois de tanto te servir e te adorar? De ser fiel no dízimo, no santo dízimo? De ser fiel doando meu tempo a Ti? Tudo que você faz para Deus é pouco. Bota isso na tua cabeça. Tudo que você faz para Deus é pouco. O profeta não falou isso, porque ele sabe o fim de um murmurador, de um reclamão. Elias, quando ouve retira-te daqui, ele simplesmente se cala. Calai-vos de calaçou de cai. Porque quando a gente não tem o que falar, não temos que inventar. É só ficar de boca fechada. Elias não queria isso. Por quê? Porque estava confortável onde ele estava. Mas uma coisa talvez tenha passado na mente dele. Bem, se Deus disse para mim falar ao rei Acabe que não ia chover porque eu fechei o céu, então não vai cair água aqui também. E se eu ficar aqui, eu vou sofrer as consequências dessa pena severa. Então eu acredito que nesse primeiro momento Elias entendeu, ou quem sabe não entendeu, mas acreditou que o melhor estava acontecendo na vida dele. É isso que tem que acreditar. O melhor está acontecendo na sua vida, mesmo tudo estando ao contrário. Oh! Olha para cá! Mesmo tudo estando ao contrário, acredite que é o melhor de Deus para você. Mesmo tudo estando ao contrário, acredite que é o melhor de Deus para você. Pegou? Retira-te daqui. Vai embora. Não fique aí. Deus fala para o profeta Elias: vai. E ele mostra a direção. Para onde, pastor? Toda vez que Deus mandar você sair de um lugar, saiba que em grande parte Ele vai te dar a direção. Tem exceções? Tem. Abraão, saia da sua casa e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. Não mostrou na hora, mas mostrou depois. Seja na hora ou seja depois, Deus mostra. E em ambas ocasiões, você tem que confiar, minha filha. Você tem que confiar, meu filho. Talvez o seu tempo tenha acabado nesse lugar para poder começar em outro. Porque quando um tempo acaba,
em um lugar, recomeça em outro. Elias, sem murmurar e sem questionar, ele obedece. E o Deus que falou no capítulo 1, no capítulo 17 de 1 Reis, no versículo 1 e 2, continua com ele na trajetória. E aqui Deus vai revelar o lugar que ele deve ir. Prepara, porque será revelado para onde você tem que ir, com quem você tem que estar e o jeito que você tem que proceder. Será mostrado para você tudo com detalhes que é necessário para você poder continuar crescendo e se desenvolvendo. Você vai superar sim, vai vencer sim, vai conquistar sim. E desafios surgirão nessa trajetória. Etapas novas virão. E o treinamento do deserto, no deserto, é de suma importância para o crescimento e uma evolução constante. E Elias vai sair do conforto de sua casa, do conforto do seu lar, para ir para um lugar em meio a um deserto. Mas seria aquele deserto que iria proteger ele da seca, iria trazer água para a vida dele e alimento para sua boca. No princípio, em princípio, quando Deus fala, ou no princípio, parece que é estranho, mas a fé é para isso. A fé é para fazer você acreditar nesses revés da vida, nessas situações complexas. Porque se você usar a fé nessas situações complexas, você vence a complexidade da vida. E retira-te daqui, Elias. Retira-te daqui. Vai para o lado oriental. Quando Elias ouve, vai para o lado oriental, ele pensou: o lado oriental é um lado seco. É um deserto. E são nessas horas, minha filha, que parecem que tudo vai piorar mesmo quando Deus fala que você tem que confiar. Elias conhecia muito bem a região e sabia aonde tinha mais água, mais calor e sombras. Só que quando Deus fala, vai para o lado oriental, é um desafio para ele. Porque uma tese, para quem estuda, vai conseguir compreender que o lado oriental era mais quente. E não tinha tanta água como tinha na capital. Porque seria na região de Querite. Ei! Na fronteira do Jordão. Um lugar de difícil acesso, complexo. Mas aqui a fé precisa agir mais. Você tem que acreditar nessa sua fé que você prega, tá? Pegou? Sim ou não? Se tu pega o mapa, vai na arqueologia, você vai entender que na capital tudo era mais fácil. Agora Deus fala para ele, vai para o lado oriental. E aonde? Junto à torrente de Querite. Então ali era de difícil acesso e mais complexo de ter água. Então parecia que tudo estava piorando, quando na verdade tudo estava melhorando para ele. É fé, a fé é assim. Por isso que Paulo falou que é loucura para o mundo a fé. Só que tem algo aqui que deixa o profeta um pouco apreensivo. Deus fala para ele assim, sai daí. E acredito que tinha que ser rápido. Por quê? Porque ele tinha dado uma palavra ousada que poderia ter sido interpretado como afronta para um rei, Acabe.
marido de Jezabel. Então ele arrumou 2 inimigos numa cajadada só. Ele arrumou 2 inimigos de uma cajadada só. E se você estudar a história, eu não sei quem é pior, se é Jezabel ou se é Acabe. E Deus fala, vai. Porque a palavra do Senhor foi até ele. Sai, retira-te daqui, vai para o lado oriental. Mas o que é intrigante é que Deus fala para ele se esconder. Por que um profeta tem que viver escondido se está dizendo a verdade? Filho, você não tem que questionar Deus. Você tem que obedecê-lo. Porque a obediência a Deus leva a salvação, a prosperidade e leva a transformação de caráter, de pessoa, de personalidade. E é capaz de tirar da pobreza para a riqueza. E a questão de alguém chegar à pobreza, sair da pobreza para chegar na riqueza, é questão de fidelidade a Deus e é questão de fidelidade a Deus. Pega essa. E de saber administrar. Você tem que acoplar um ao outro, unir os dois, tem que andar juntos. Esse homem agora vai viver escondido. Por quê? Porque foi boca de Deus para alguém que precisava. Eis o preço de ser profeta. Ele vai ser perseguido. E ele vai viver sem água. Ou não. Porque a própria palavra dele estava dizendo isso. Não vai chover. 3 anos e meio sem... 3 anos e meio, meu filho, sem chuva. É muito tempo. Não há terra que aguente. Então, parece que o profeta Elias liberou uma palavra que iria destruir a própria vida dele. Mas não iria. Porque Deus mudou ele de lugar. Ai! Filha, se Deus está te mudando de lugar para te salvar. Se Deus está tirando você daí e levando para lá, é por seu bem. Se Deus está mudando a rota, mudando o curso, é para não deixar você se perder. Se Deus tirou alguém e trouxe outro, tirou outro e trouxe alguém, ou se Deus te deixou só, é para o seu próprio bem. Mas você precisa acreditar. Filha, Deus está falando contigo. Hein, meu filho? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Clica no sino e ative todas as notificações. Se inscreveu? Clica no sino e ative todas as notificações. É gratuito. Deus abençoe você que está enviando superchat, estrelas. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus não trouxe você aqui à toa. Deus não colocou você aqui por acaso. Elias é o profeta que abre o céu e fecha o céu. E aqui ele fechou. Não chove mais. Mas para ele não ser refém das próprias palavras, Deus muda ele de lugar. Porque às vezes, para alguém não ser refém das próprias palavras, Deus muda de lugar. Porque aqui ele foi usado por Deus. Deus, minha filha, mudou o profeta Elias de lugar, porque senão ele ia sofrer pelo que ele mesmo disse. Mas como ele foi usado por Deus, inspirado por Deus, como ele foi boca de Deus, Deus tira ele de lá. Como é capaz de tirar alguém que está no lugar errado para poder salvar você? Elias, corrigindo, não questiona. Ele ouve e obedece. É para sair da zona de conforto, Jeová? É para eu sair da minha casa? É para eu deixar minha família aqui? Então tá bom. Então eu vou. Porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Deus tem cuidado de você em todas as fases da sua vida. Você nunca esteve sozinha. Você nunca esteve só. Deus está cuidando de você sim. Porque Ele te ama, porque Ele te quer bem.
E o fato de alguns saírem, de alguém querido ir embora, é porque foi o tempo. E você tem que respeitar o tempo. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que é melhor o fim das coisas do que o início delas. E isso mexe com a gente, porque a gente deve acreditar. E quando algo termina em um lugar, começa em outro. E se você não está nesse lugar, por enquanto, respeite o tempo. Eu sei que tem coisas que acontecem que fogem do seu controle, e é aí que você tem que ter mais fé do que nunca. Eu sei que se dependesse de você, você faria tudo para que pudesse ser diferente. Mas eis a questão, não depende de nós, depende de Deus. E é por depender de Deus que você precisa confiar cada dia e cada vez mais. Olha, as coisas vão melhorar. Você vai suportar. Você irá vencer. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Às vezes Deus te tira de casa ou tira alguém da sua casa porque Ele quis assim. E no final isso tudo acaba cooperando para o nosso bem. E você precisa confiar sim, porque a verdade está em Deus. E Ele é que sabe de tudo. Ele que conhece todos. E agora, nessa fase difícil, muito difícil, tem um pastor que ora por você. Um pastor que te ama, que leva a vida com Deus a sério e que aprende a cada dia. E que de tanto buscarmos juntos, de tanto fazermos campanhas, as vitórias elas chegam, elas nos alcançam. E vitória é muito mais do que algo que a gente quer. Vitória está no centro da vontade divina. E pode ter certeza absoluta do que eu vou te falar aqui agora. Tudo que você precise é emergente, é urgente, é uma emergência, será provido por Deus. Porque eu vejo provisões chegando. E nas áreas da sua vida, todas elas, receberão provisões divinas, providências divinas. Deus vai providenciar alguém que você ama. Deus vai providenciar a mudança no caráter desse homem que você ama. Deus vai providenciar mudança no caráter dessa mulher que você ama. Deus vai providenciar vitórias financeiras que você almeja e tanto precisa. Deus providenciará a cura que você tanto tem buscado e tanto tem almejado. Deus vai providenciar um crescimento e uma evolução na sua vida espiritual, que vai fazer você ter mais fé do que tem nesses dias sombrios e difíceis. Você vai vencer, porque tem uma unção acompanhando você. Tudo pode mudar assim, no estalar de dedos, de uma hora para outra. Mas é no momento dos ataques, das adversidades, dos contratempos, dos revés da vida, que você tem que mostrar fé. E a fé não se fala, a fé se exerce. E é hora de você exercer a tua fé. Porque se Deus está tirando você de um lugar, está mudando alguma coisa de lugar, está retirando alguém de perto, é porque essa mudança está no tempo devido, para que algo possa chegar e acontecer. Ei, no nome de Jesus, tu és um guerreiro, tu és uma guerreira, e tu tens sido aprovado por Deus. E o Senhor vai mandar providências para a tua casa, para o teu coração, para a tua saúde. Sim, o Senhor vai providenciar.
provisões, providências chegarão. Eu vou orar pela sua vida agora. Ore com o seu pastor. Tenha um pouco mais de fé, porque está tudo no caminho certo. Não está desandando, está no caminho certo. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelas revelações, profecias, visões e por essa palavra impactante. Tem sido impressionante a forma como tem agido e falado conosco aqui. No nome de Jesus, meu Senhor, receba minha gratidão, porque a cada dia a unção é mais forte, é mais intensa. Espírito Santo de Deus, toca nesse coração que ora comigo. Toca nessa vida que ora conosco. Em tuas mãos eu te apresento a tua filha e o teu amado filho. E te peço que, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor venha, ó Deus, edecanto, calas, retirar a dor dessa mulher e desse homem, fazendo com que essa ovelha se sinta calma, fazendo com que esse filho e essa filha possa sentir no corpo o teu toque, o teu poder, a tua graça e o teu favor. Em o nome de Jesus, providencia, meu Pai, tudo aquilo que é preciso para que ele saia dessa, para que ela supere isso. Providencie também na vida, meu Senhor, de cada ovelha que já mergulhou aqui dentro. Honra, Pai, cada voto, cada oferta, cada santo dízimo. Honra cada ovelha amada e querida, em o nome do Senhor Jesus. Que as providências te alcancem, sem sequer você sair para poder correr atrás, porque vão te alcançar cada bênção de Deus Pai. Continue nessa caminhada, trilhando nessa jornada, porque o Senhor vai mandar até você aquilo que é urgente, aquilo que é necessário para o seu próprio bem. Eu abençoo a tua vida e declaro que todas as sortes de bênçãos vão te alcançar nesse lugar. Pois assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e escreva glórias a Deus. Em nome de Jesus, Pai, consagra mais uma vez a nossa água e que tenhamos paz e que possamos viver milagres pela fé. Está consagrada a nossa água. Beba. Respirou fundo. Solta o ar devagar. Escreva graças a Deus. Escreva assim, João 12, 24. Escreva aqui, João 12, 24. Está escrito assim: digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará muito fruto. A semente precisa ser plantada para dar frutos. Só colhe aquele que planta. Mas quando você lança a semente, a Bíblia diz: se morrer, dará fruto. Então você lançou algo que parece que acabou. Mas na verdade, para começar algo novo e chegar a frutos, parece que algo tem que acabar primeiro. Isso é muito forte. Minha filha,
Eu sei que às vezes você planta uma semente, faz um voto e parece que morreu. Acabou aí. Mas é aqui que está o mistério. Mas se morrer, dará muito fruto. E quando que dá o fruto? No tempo certo. Campanhas são escadas espirituais que você vai subindo, devagar e com o tempo, para que você chegue no topo mais alto de um lugar para lá, você receber de Deus o melhor para a sua vida. E eu sei que parece que morreu, mas é agora que vai viver. Os frutos chegarão. E nessa campanha da providência, Deus vai mandar a providência do seu varão, do seu homem de Deus. Um homem de Deus convertido que te ame de verdade. Você crê? Deus vai mandar providências financeiras para tirar você da humilhação e da vergonha do deserto e fazer você ter as promessas que um dia Ele revelou a você. As providências também, ovelha, vão chegar na sua saúde. Você vai ter com que se socorrer e com quem se socorrer. As providências também vão alcançar a sua vida espiritual, fazendo você crescer e evoluir na fé. E não vai ser qualquer situação que vai te abalar. Pastor, eu quero fazer esse voto da providência. Eu quero providência na vida amorosa, pastor. Pastor, eu quero providência na vida financeira. Pastor, eu quero providência na vida espiritual, eu quero na saúde, eu quero providência nas 4 áreas da minha vida. Eu vou fazer esse voto da providência para as 4 áreas da minha vida. Qual é o Pix da Luz para as Nações? Você que está no Face vai ver aqui em cima o Pix e no YouTube você vai ver aqui embaixo. O Pix CNPJ ou o Pix celular. Preferencialmente pedimos que seja pelo Pix, que é mais rápido eu pegar o seu nome e o outro nome que você for enviar, manda para o meu WhatsApp. Pastor, não tem o Pix. Você pode fazer pela Caixa Econômica Federal ou pela lotérica, pelo Banco do Brasil, pelo Banco Itaú ou pelo Banco Bradesco. Quando você tiver o comprovante, você manda para mim com os 2 nomes, o seu nome e o nome da pessoa amada. O nome de alguém que você sentiu no teu coração, ou o nome do seu futuro amado, da sua futura amada, ou pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo um sonho. Deus é fiel, ovelha. Ele vai continuar te abençoando. Pastor, qual é o valor do voto sugerido? O valor sugerido do voto é de R$100. Envie os 2 nomes junto com o seu voto. E eu vou colocar os 2 nomes aqui no azeite consagrado. Amém? Pastor, eu entendi nas outras lives, na live anterior, daquela chave profética, do profeta que abre o céu e que fecha o céu. Deus falou profundamente aos nossos corações na live anterior que Elias era um profeta que abria o céu e fechava o céu, porque ele era dizimista fiel. Porque, sendo dizimista fiel, como está em Malaquias capítulo 3, você tem acesso às comportas do céu. E para ter acesso lá, você tem a chave. E quem tem a chave não precisa pedir emprestado, porque é dono da propriedade. Porque é dono de algo que Deus te deu como recompensa. Se você não entendeu, eu vou traduzir. Você vai sair da vergonha, porque essa campanha da providência tirará você desse lugar de humilhação e levará você para o lugar da exaltação. Essa campanha da providência trará o amor da sua vida para o seu lado, para você viver feliz ao lado da pessoa certa, sendo ele convertido. Planta essa semente, porque eu tenho certeza, é um conselho do seu pastor, que vai dar certo. Não desanime, minha filha, nem meu filho, não desanime, porque você vai ver e o tempo certo está chegando. Amém? Vai ver aqui no YouTube um link do WhatsApp para você enviar o seu voto com os 2 nomes para o meu celular. Esse celular é meu, tá? Quem fala nele é eu e minha esposa. Amém? É o voto da providência nas 4 áreas da nossa vida. Escreva isso quando você enviar seu voto. Deus te abençoe. Deixa o like se não deixou. Se inscreva no canal se não se inscreveu.
clica no sino e ative todas as notificações. Volta o vídeo, assista do início para você receber a bênção completa dessa manhã. E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista, não quebra nenhum elo dessa campanha. Amém? Se inscreveu no canal? Ativou todas as notificações no sininho? Então clique aqui na setinha e compartilhe com 7 amigas, 7 amigos, em 15 grupos. Bota nos stories esse link do seu WhatsApp e do seu Facebook. Recomendo que você assista cada vídeo aqui do canal, cada live, pelo menos 2 vezes, porção dobrada. Deus abençoe, em nome de Jesus. 2 da tarde, a profecia de 1 minuto, e a partir das 20 estou aqui de volta com essa campanha muito abençoada. Deus abençoe.